recém-nascida igreja, que começou aí com cerca de 120 irmãos que estavam reunidos, foram batizados com o Espírito Santo. Houve uma manifestação do Espírito Santo chamada dom de línguas, falavam em línguas. Quando as pessoas correram para ver que barulho era aquele, as pessoas que estavam ali são pessoas de várias nações diferentes. Então houve uma manifestação de línguas e eles começaram a falar em língua, na língua de origem daquelas pessoas, na origem dos países daquelas pessoas, e eles viram a manifestação então gloriosa de Deus. E eles ouviram depois a pregação de Pedro, e Pedro explicando de onde vinha aquilo ali, que aquilo ali era uma promessa que estava registrada na palavra de Deus, no Antigo Testamento, e que estava se cumprindo agora. E quem estava derramando aquilo ali era Jesus, o Jesus que havia sido crucificado, mas ele havia então ressuscitado, estava vivo, e ele que derramava o Espírito Santo, ele que batizava com o Espírito Santo. E Pedro disse: se vocês crerem em Jesus também, vocês receberão o dom do Espírito Santo. E então naquele dia, quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, creram na pregação e então foram batizados nas águas. Isso é um padrão bíblico. Hoje nós estamos talvez perdendo grande quantidade de almas porque nós queremos fazer diferente da Bíblia. Queremos batizar as pessoas depois, 3 meses, 6 meses, não sei quanto. Não, primeiro a pessoa aceitou Jesus, primeiro então batiza essa pessoa nas águas. É assim um padrão bíblico. E já ora para essas pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. É normal a igreja, quando se batiza as pessoas nas águas, muitas pessoas já saírem das águas ali falando em línguas, serem batizadas com o Espírito Santo. É normal isso na igreja. Devemos primar então pela Bíblia. É normal a Bíblia dizer em Atos dos Apóstolos que as pessoas aceitavam Jesus e na mesma hora eram batizados nas águas. E muitas batizadas com o Espírito Santo, naquele mesmo dia, na mesma hora. Às vezes o batismo com o Espírito Santo era antes do batismo nas águas, e às vezes o batismo nas águas era antes do batismo com o Espírito Santo. Então devem ocorrer essas duas coisas, batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo, imediatamente após a conversão. Talvez por isso está aí essa grande maioria das pessoas que aceitam Jesus, que deixam a igreja, se desviam e não vão congregar. Falta então de cumprimento da palavra de Deus, de fazermos conforme a palavra de Deus ensina. Vamos fazer assim? Já que não está dando certo do jeito que nós estamos fazendo, vamos fazer do jeito da Bíblia? Pode ser que dê certo. Não custa nada experimentar fazer do jeito que a Bíblia ordena, do jeito que a Bíblia ensina. Vamos praticar a Bíblia e parar com esse negócio de a pessoa aceitou, mas tem que mudar não sei o que, tem que fazer não sei o que, tem que prometer não sei o que. Não, a Bíblia não ensina isso. A pergunta é: você crê que Jesus morreu por você, pelos seus pecados? Você aceita Jesus como Senhor e Salvador? E é só isso. A pessoa diz: acredito. Então pronto, está pronta para ser batizada. Depois é que essa pessoa vai ser ensinada os costumes da igreja, a obediência aos pastores, e vai. Várias coisas vai ser ensinado lá. Temos um curso de discipulado, uma revista. Durante 6 meses as pessoas vão aprender as doutrinas básicas da igreja, a doutrina dos apóstolos, que aqui nós vamos ver na lição falando. Veja bem, por que havia tanta alegria, tantas conversões? Então, aqui tem a resposta nesse versículo. Por que a igreja crescia tanto? Daí a pouco Pedro e João foram ao templo, ali, oraram por um homem que estava aleijado. Houve ali a cura, uma manifestação do dom do Espírito Santo de curar. Houve ali uma manifestação espiritual. Então eles creram no poder de Deus, creram em Jesus. Foi em nome de Jesus que eles oraram. E aquele homem levantou. E ali pregaram o Evangelho, e mais 2.000, quase 2.000 almas foram acrescentadas naquele dia.
Olha aí, uma igreja recém-nascida com 5.000 membros. Onde você já viu isso? Por que isso? Padrão bíblico. Sinal, prodígio, maravilha. Pregação. Batizava as pessoas nas águas. Orava para que elas fossem batizadas com o Espírito Santo. É o padrão. E esse é o padrão bíblico, é o padrão da igreja de Cristo. Uma igreja que tem Cristo como cabeça do corpo que é a igreja. Esse é o padrão. Então nós vamos ver por quê. Olha só, porque havia alegria, porque havia aí almas e mais almas sendo acrescentadas à igreja. Então aqui tem um segredo, que é aqui no versículo 42, que nós vamos estudar hoje. Aqui fala que perseveravam, né? Continuavam, insistiam, se submetiam em quê? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que doutrina? Doutrina principal, conversão a Jesus Cristo. Haveria o quê? Arrependimento de pecado e a aceitação de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui no mundo como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, morrendo na cruz do Calvário. E também, ao terceiro dia, ressuscitou, está vivo. E ele cura, ele batiza com o Espírito Santo, ele salva, ele leva para o céu. Então, isso são doutrinas básicas. Essa é a mais importante, a doutrina da salvação, somente através de Jesus Cristo. Em nenhum outro nome dado entre os homens existe a salvação, a não ser através de Jesus Cristo. Essa é a doutrina básica. Outra doutrina básica, batismo nas águas. Outra doutrina básica dos apóstolos, batismo com o Espírito Santo. Lá Filipe pregou em Samaria, e lá muita gente estava alegre e aceitava Jesus e tal, muitas almas, mas havia um problema, não eram batizados com o Espírito Santo. Enviaram para lá, Pedro e João, vai lá, eles não são batizados, precisam ser batizados. E eles impuseram as mãos sobre eles, foram batizados com o Espírito Santo. Doutrina básica, imposição de mãos. Isso é doutrina básica. Toda igreja deve ter isso. Aí existem as outras doutrinas básicas da igreja, né? A doutrina básica, por exemplo, dízimo. Como é que a igreja vai pagar suas dívidas? Energia, água, telefone, evangelismo, aí, fazer cruzadas evangelísticas, abrir igreja, enviar missionário. Tudo isso é básico da igreja. E a doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos enviaram pessoas para pregar em outras partes. Os apóstolos recebiam donativos, ajuda para ajudar os necessitados. Tudo isso é doutrina básica da igreja. Doutrina básica dos apóstolos. É doutrina básica também dos apóstolos, os ministérios. Existem 5 ministérios na igreja. Apóstolos, profetas, né? Existem evangelistas, existem pastores, existem mestres. Nós parece que estamos aí suprimindo, tirando da igreja os ministérios, querendo colocar um só, como aí o dono de tudo, comandante de tudo, que controla tudo. Mas não é assim na Bíblia. A Bíblia ensina que existem 5 ministérios, todos devem ser respeitados, todos devem ter a sua autoridade, todos devem ter a ajuda da igreja para sobreviverem, todos devem ser apoiados, todos devem ter liberdade de agir para que a igreja cresça, desenvolva da maneira bíblica. E nós estamos aí destruindo os outros ministérios, porque o poder financeiro tem suplantado, tem sobrepujado os outros ministérios, tem controlado, massacrado os outros ministérios. Então tome cuidado, igreja, com isso. Isso está trazendo grande prejuízo à igreja. A igreja não pode ser controlada pelo materialismo. A melhor igreja é aquela que está produzindo almas, não é aquela que está rendendo mais dinheiro. O melhor pastor é aquele onde a sua igreja está ganhando almas, onde existe batismo, cura, salvação das almas. E nem sempre essas pessoas são pessoas que ganham bem.
a igreja prega o evangelho primeiro e mais importante aos pobres. Tem muita gente priorizando ricos, tem muita gente priorizando financeiro ao invés de espiritual. Então, menos cuidado, nós estamos numa época difícil. Então, a igreja precisa também o quê? É uma doutrina básica, enviar missionários. Então, a sua igreja, onde você mora, onde você está, precisa priorizar a obra missionária também. A evangelização local é importantíssima, mas também, ao mesmo tempo, é a evangelização do planeta, de todas as pessoas que existem. Então é preciso, é doutrina básica. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Outra coisa que eles perseveravam, aí diz no versículo 42, olha, na comunhão. Comunhão é ter tudo em comum. Comunhão é compartilhar de tudo, inclusive de bens. Muitas vezes a igreja visita os ricos. Tem festa, né? Tem churrasco, tem alguma coisa. Mas se esquece de visitar os pobres. Sabe por quê? Que muitas vezes os pobres não são visitados? Porque na hora de visitar o pobre, nós sabemos que ele vai precisar de alguma coisa nossa. Ao invés de nos dar alguma coisa, nós é que teremos que dar alguma coisa a eles. Então, muitas vezes, nós deixamos de visitar os mais necessitados, porque sabemos que vai custar alguma coisa material a nós. E no mundo, no sistema materialista que nós estamos vivendo, nós não queremos tirar, queremos sempre lucrar. Tudo que vamos fazer, esperamos receber alguma coisa em troca. Mas não é assim que ensina a palavra de Deus. Não havia entre eles nenhum necessitado. E também não havia ninguém sobrando. Porque aqueles que tinham muito, vendiam as suas propriedades para ajudar aqueles que não tinham nada. Então, não havia mais ninguém que não tinha nada, mas também não havia ninguém mais sobrando. Todos se ajudavam. E é uma coisa interessante. Aqueles que não ajudaram, quando foi no ano 70, perderam tudo que tinham. Tudo. Não ajudaram os pobres, os necessitados, não venderam suas propriedades. Mas no ano 70 o general Tito invadiu a cidade e tomou tudo o que tinha, acabou com tudo e eles perderam tudo. Perderam o crédito lá no céu e perderam suas posses na terra. Perderam de dois lados.